Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 26 de março, sexta-feira, da quinta semana da Quaresma. A antífona de entrada nos convida a refletir. Tende piedade de mim, Senhor. A angústia me oprime. Libertai-me das mãos dos inimigos e livrai-me daqueles que me perseguem. Não serei confundido, Senhor, porque vos chamo. Salmo 130, versículo 10, 16, 18. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 10, versículos de 31 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirige a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou o Filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de São João, no capítulo 10, hoje nos convida a perceber a atitude dos judeus que procuram apedrejar nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, é para nós uma oportunidade de reflexão a partir dos contextos em que o próprio evangelista São João vai nos relatando este embate, este conflito de Jesus para com os judeus. Jesus que faz a vontade do Pai, como ele mesmo dizia lá no capítulo 8, aonde o contemplávamos na quarta-feira: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o próprio Senhor, palavra eterna do Pai, que vem nos trazer a liberdade do amor, a liberdade do serviço. O que nós contemplamos no Evangelho de hoje é a atitude daqueles que têm o coração fechado para a palavra de Deus, para a palavra de Jesus.
E Jesus então se questiona: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? E então os judeus dizem: não é por aquilo de bom que fazes, mas é a blasfêmia, porque sendo apenas um homem, se faz como Deus, se coloca como Deus. Então Jesus assume a lei, traz para si a lei, a Escritura, e diz, a própria palavra quem diz: eu disse, vós sois deuses. E ele fala: se não é possível anular as Escrituras, e as Escrituras dizem que todos aqueles que a palavra se dirige são como deuses, o que dirá então a respeito do Filho de Deus, aquele que veio fazer a vontade de Deus? Em Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, também somos convocados a fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. A palavra de Jesus não pode em nossa vida ocasionar escândalo. Nós não podemos nos envergonhar da palavra do Senhor, mas pelo contrário, a nossa vida deve ser um evangelho vivo para os nossos irmãos e irmãs, porque talvez nesta vida o único evangelho que estes nossos irmãos e irmãs podem ter ou têm a oportunidade de se deparar é a nossa própria vida. Portanto, analise, procure perceber durante a tua vida, durante a tua caminhada: estou sendo sinal de Cristo na vida dos meus irmãos e irmãs? E a partir deste sinal, estou abraçando verdadeiramente a minha fé, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Estamos já para entrar na Semana Maior. Estamos para vivenciar, portanto, esta semana em que Cristo, nossa Páscoa, se entregou por amor a cada um de nós. Domingo já é domingo de Ramos, aonde contemplaremos também a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Inicia-se com Hosana, mas logo somos convidados para a centralidade da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há ressurreição sem cruz, não há vida sem a paixão e a entrega total em virtude do bem de nossos irmãos e irmãs. Que possamos, portanto, abraçar a fé e, confiantes naquilo que o Senhor, nosso Deus, realiza em nosso favor, possamos então dizer como salmista: ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Está angustiado? Os tempos que estamos vivenciando trazem uma certa insegurança no coração? Escute e repita durante este dia o que diz o salmista: ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.